DVD 2 Panorama do Novo Testamento com o Dr. John Amstutz. Aula 5 Romanos. Carta de Paulo a respeito do Evangelho da Graça. Aqui vamos começar a estudar as cartas do Novo Testamento. Olhamos nos livros históricos e mais 5 livros históricos: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Agora começamos a olhar o livro de Romanos. Há 21 cartas em todo o Novo Testamento. 3 escritas pelo apóstolo Paulo e outras que foram escritas por outras pessoas. O livro de Romanos foi uma carta escrita por Paulo para a igreja que estava na cidade de Roma. Quando ele escreveu essa carta, ele já era pregador, fazia mais ou menos uns 20 anos. Fazia mais ou menos 20 anos que Paulo tinha tido aquele encontro impressionante com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Ele era um fariseu zeloso que procurava sempre guardar e cumprir a lei. Paulo perseguia os crentes, achando que eles estavam comprometendo a mensagem do Velho Testamento, a mensagem de Deus. Paulo tinha recebido cartas dos chefes religiosos em Jerusalém para ir a Damasco, para tratar com os crentes que estavam anunciando o Evangelho lá na Síria. E nessa viagem de mais ou menos uns 500 quilômetros de distância, foi durante essa viagem que Paulo se encontrou, de repente, sem aviso, ao meio-dia, com uma luz que brilhava mais forte que o sol. Saulo ficou cego de repente. E quando ele caiu no chão, escutou uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele perguntou. Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. E a voz então instruiu que ele entrasse em Damasco para ali ficar e esperar uma resposta do Senhor. A mensagem que Paulo ouviu em Damasco do Senhor foi que ele, Paulo, seria um pregador desta mensagem para os gentios no mundo inteiro. Logo depois de 3 dias, quando ele recebeu essa ordem, ele começou a anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, ali mesmo na cidade de Damasco. E, naturalmente, houve inimigos que se levantaram contra ele por causa dessa pregação. De modo que ele teve que escapar da cidade, por cima do muro da cidade, e foi levado até embaixo numa corda e uma cestinha. Foi assim que começou o ministério de Paulo, como alguém que proclamava a mensagem de Jesus Cristo. Paulo está então pregando o evangelho em todo o Império Romano. Ele passou algum tempo na sua cidade natal, em Tarso, na Cilícia, aqui onde eu estou apontando no mapa, anunciando também ali Jesus Cristo. Depois ele foi levado para a Síria, na cidade de Antioquia. E ali, junto com Barnabé, ele começou a ensinar os novos crentes em Cristo. E a partir desse ponto, em Antioquia, ele fez várias viagens anunciando o Evangelho no país que hoje é a Turquia. Alcançou também a Grécia, norte e sul. E em toda essa região, Paulo pregava o Evangelho completo. Ele fez isso em 3 viagens missionárias. E na sua terceira viagem, ficou bem claro para ele que o Senhor o estava chamando para ir mais para o oeste. E Paulo queria levar o Evangelho agora para a Espanha. E quando ele escreveu essa carta, estava mais ou menos aqui nessa região. Ele enviou uma carta para os irmãos de Roma. Ele não tinha estado em Roma ainda. Ele não não fundou a igreja de Roma. Mas ele conhecia alguns crentes que estavam naquela igreja. E ele escreveu dizendo que ele ia passar por Roma porque ele queria ir para a Espanha. E ele usa essa carta para explicar direitinho qual era o evangelho que ele estava anunciando por todo o mundo. Vamos abrir em Romanos no capítulo 15. E quero que nós leiamos juntos versículos 17 e 18. Vamos ler 3 versículos, aliás. Romanos 15, versículos 17, 18 e 19. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus.
porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão daquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e obras, por força de sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e circunvizinhanças e até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Paulo diz que pregou o Evangelho desde Jerusalém até o Ilírico, que hoje está na região da Albânia. Como que ele podia dizer que eu preguei completamente o Evangelho? Paulo tinha uma estratégia muito simples. Ele levava o Evangelho para as grandes cidades, como, por exemplo, a cidade de Éfeso, ou Corinto, ou Antioquia. E desses centros, então, a mensagem era levada ao redor para alcançar todas essas regiões. Paulo plantava uma igreja numa área-chave. E então ele deixava os nativos do lugar espalhar o evangelho naquela sua região. Agora ele quer ir mais para o oeste. Ele quer chegar até a Espanha. Ele não quer ir a Roma para pregar, e sim para visitar os crentes e explicar o evangelho que ele estava anunciando, para que ele pudesse receber dos irmãos de Roma apoio e orações para seus próximos passos. E então ele fala do evangelho da graça nessa carta. E aqui nós temos a explicação mais clara da mensagem que Paulo anunciava no seu ministério. Vamos abrir no primeiro capítulo de Romanos, versículos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé.